Olá, então retornamos aqui, né, com o bloco de perguntas e respostas referente à aula anterior, tá? Temos uma pergunta encaminhada. Qual o embasamento legal para que se faça uma análise do tamanho da Terra até 2008? Na verdade, a gente trouxe ainda algumas perguntas referentes ao tema anterior, tá? Qual o embasamento legal para que se faça uma análise do tamanho da Terra até 2008? E a partir de 2008? E não é uma análise do tamanho da propriedade com base na legislação atual? Existe um direito adquirido aí? A legislação não veio para preencher uma lacuna da legislação? O ofício também não mudou toda a forma de análise? Não, os critérios para enquadramento ou não, né, em relação ao tamanho da propriedade, ela já vem desde a Lei 11.718 e o ofício 46 não trouxe nenhuma alteração em relação a esse critério. Tá? Quanto aos critérios de caracterização e descaracterização, não houve alteração. Alteração nessa parte não, é só na questão da comprovação mesmo, a forma como vai fazer a comprovação. De novo, a gente não pode confundir essa questão de condição de segurado especial, caracterizar e verificar hipóteses de descaracterização com comprovação. Né? Isso vem antes e depois a gente faz a comprovação. E aí sim tem que observar o ofício 46. É necessário apresentar documentos que comprovem... Se não é necessário apresentar documentos que comprovem relação com a terra, como analisar a quantidade de módulos fiscais? Então, assim, nós realizaremos essa análise de acordo com as informações prestadas pelo segurado através da autodeclaração, tá? E também será subsidiado pelas pesquisas às bases governamentais. Então, a gente volta a afirmar que não é necessário a comprovação da terra trabalhada, somente a informação prestada pelo segurado. Meeiro, parceiro, que trabalham em terras acima de 4 módulos, é caracterizado? Eu acho que seria descaracterizado aqui, né? Bom, o meeiro, parceiro, que trabalha em terras superior a 4 módulos fiscais, ele também é descaracterizado da condição de segurado especial, tá? Assim como o proprietário da terra. Então, a condição para que ele permaneça na qualidade de segurado especial é que ele trabalhe em até 4 módulos fiscais, tá? Nos períodos anteriores à Lei 11.718, ficava descaracterizado se exercesse atividade por qualquer período, mesmo que fosse por um dia? Sim, antes da Lei 11.718, no período em que exercia a atividade remunerada, era descaracterizado, mesmo que fosse um dia. Tá? A partir dessa lei é que houve essa possibilidade de exercer a atividade dentro do limite de até 120 dias dentro do ano. Tá. Existem muitas perguntas aqui relacionadas a partir do momento em que nós aplicamos os efeitos da Lei 11.718, né? O que nós podemos retroagir e o que nós não retroagimos, tá? A questão dos módulos fiscais, a gente não retroage. Ele vai valer a partir da 11.718. Mas aqueles efeitos que, na verdade, vieram para beneficiar... Vitória, fecha o microfone pra gente, por favor. Vitória, fecha o microfone. Obrigada. Então, vamos retomar aqui. A questão dos efeitos da 11.718. Naquelas situações em que ele veio beneficiar, ou seja, estabelecer um limite, né, como, por exemplo, na questão da atividade remunerada, isso nós vamos retroagir. Né? Inclusive, essa questão teve um questionamento que solicitou qual seria a base legal disso, né? Onde é que nós teríamos a base legal? Bom,
Temos um memorando circular, que é o memorando circular número 5, de 12 de janeiro de 2009, que vem esclarecer várias dúvidas trazidas com a publicação da Lei 11.718. Esse memorando está em vigor, então é bem interessante ler, que aí vocês vão ter bem certinho ali, esclarecendo o que nós retroagimos e o que nós não retroagimos. Mas em resumo, o que veio estabelecer, né, alguns limites para beneficiar, a gente vai retroagir, né? O que nós não retroagimos são aquela legislação que veio estabelecer um limite que vai impor alguma exigência extra ao segurado. No caso, os módulos fiscais, aí essa a gente não retroage. Temos... Diga. Tá. Já sobre o tema, né, da última aula, uma colega pediu para explicitar melhor a questão dos 120 dias. Esses dias irão contar como tempo útil para tempo do segurado especial? No exemplo, quando passou dos 120 dias, descaracteriza para todo o ano, para o ano todo, ou se apresentar prova de segurado especial com data do mês seguinte aos 120 dias, já poderá ser caracterizado como segurado especial novamente? Então a resposta é sim. Durante os 120 dias, né, em que exerceu outra atividade, ele ainda não perdeu a condição de segurado especial. Então esses 120 dias poderá ser computado como segurado especial. Somente a partir de 121 dias é que vai perder a condição de segurado especial, tá? E nesse caso vai ter que apresentar uma prova de retorno à condição. Nós temos um outro questionamento que fala também sobre essa questão da retroação, que se nos períodos anteriores à lei se ficava descaracterizado se exercesse atividades por qualquer período, mesmo que fosse um dia. Tá? Para conhecimento, sim, antes da publicação da Lei 11.718, descaracterizava, mas só pelo período em que exercesse atividade remunerada. Depois da publicação, então a gente só vai descaracterizar se superar os 120 dias e mesmo que sejam períodos anteriores a 11.718. Aqui tem uma pergunta sobre segurado especial. Pode se inscrever como MEI? Pode, né? Dependendo do tipo de atividade, ele pode se inscrever como MEI sim. Se for uma atividade voltada para a atividade rural ou atividade pesqueira, ele não vai ser descaracterizado como segurado especial. Ele pode exercer, pode ser MEI sim. Eu recebi aqui a informação, né? Inclusive está esse rol de atividades em que ele pode exercer como MEI, está lá em um dos anexos do ofício 46, tá? Outro questionamento é, se o segurado quer comprovar a atividade de 2000 a 2019 e houve atividade remunerada de 1/1 de 2000 a 15/1 de 2001, ficou descaracterizado no ano de 2001 por ser anterior à lei? Como nós já explicamos, não fica descaracterizado por ser anterior à lei. Aqui a questão é, ele trabalhou por um período inferior a 120 dias e mesmo que esse período seja anterior à Lei 11.718, não vai descaracterizar porque a lei vai retroagir os seus efeitos nessa situação. Tem um questionamento aqui que é quanto ao fato de ser sócio ou proprietário de empresa, se ele não descaracteriza por si só a qualidade de segurado especial. E se tem que ver o ramo de atividade para ter descaracterização. Nós vamos tratar dessa questão bem detalhadamente, tá? Mas sim, tem que ver o ramo de atividade nessa situação. E nós temos uma outra questão aqui, em que nós falamos, em si fala sobre os efeitos só deixa eu localizar aqui. É ao vivo, gente. A gente tem que... Sobre a questão poderia relacionar a quebra de paradigma da descaracterização de um membro do grupo familiar com o artigo 42, parágrafo 3º da IN 77 de 2015? O parágrafo 3º,
né, do artigo 42 da IN, ele traz as hipóteses de descaracterização do grupo familiar, que são quando a outorga da terra por uma fração superior a 50%, fala sobre exploração de atividade turística, inclusive com hospedagem, acima de 120 dias, fala da utilização de empregados acima de 120 dias, também nós temos a situação do arrendador, né? Porque o arrendador, existem várias formas de outorga da terra, e o arrendamento não está entre aquelas que permitem e que não levam à descaracterização, né? O arrendador de imóvel rural, e mesmo que ele arrende uma parcela inferior a 50% da terra, ele vai ser descaracterizado por ser arrendador, né? Então, essas situações, elas descaracterizam todo o grupo familiar. Não cai na situação de atividade remunerada, que aí sim descaracteriza somente o membro do grupo familiar que exercer atividade remunerada por período superior a 120 dias. Temos outro aqui. Segurado especial que usa apenas parte da terra. Por exemplo, a terra possui 5 módulos fiscais. O parceiro tem contrato de parceria para explorar 2 hectares. Descaracteriza o parceiro? Não, né? A gente já vimos isso que o parceiro, a terra cedida for inferior a 4 módulos fiscais, não descaracteriza. Mas se o tamanho total da propriedade for superior, vai descaracterizar o proprietário da terra. Então, porque nós temos as figuras do outorgante e do outorgado, certo? O Renato é o dono da terra e eu sou a parceira outorgada, ou seja, eu utilizo uma parte da terra do Renato. A terra do Renato tem 5 módulos fiscais, mas eu estou com um contrato de parceria de uma área inferior a esses 5 módulos fiscais. Por exemplo, uma área equivalente a um módulo fiscal. Eu não estou descaracterizada por esse motivo. O Renato, sim. Correto. Vamos encerrar então as perguntas e aí a gente vai voltar com o conteúdo. Oi, pessoal. Vamos voltar com o conteúdo, então, e com as hipóteses de descaracterização do segurado especial. Quanto ao mandato de vereador, tá? Descaracteriza a condição de segurado especial? Não. Né? O mandato de vereador, quando ele é exercido no mesmo município em que o segurado exerce a atividade rural, ele não é uma hipótese descaracterizante. Então, a gente vai precisar verificar isso. É essa a característica de ser no mesmo município em que exerce a atividade rural. Essa informação do mandato de vereador, ela deve ser autodeclarada pelo requerente lá no formulário de autodeclaração, tá? Se não houver essa informação, a gente não dispensa que a gente faça a consulta no CNIS, né? Na verdade, as consultas ao CNIS e as bases governamentais que estão disponíveis é a nossa obrigação, nós precisamos verificar. Então, tem que verificar sim no CNIS se há alguma informação quanto ao mandato de vereador. Caso constatado esse vínculo, tá, de mandato de vereador, e esse vínculo for em um município diverso daquele, diferente daquele em que o segurado exerce atividade rural, aí sim ele está descaracterizado da condição de segurado especial. Então, a regra é, não há descaracterização desde que o mandato de vereador seja no mesmo município da atividade rural. O que nós precisamos verificar também é que o exercício de mandato de vereador, ele não vai dispensar que o segurado continue efetivamente exercendo a atividade rural. Se ele se afastar da atividade rural durante esse período de mandato, né, vai exercer somente o mandato dele de vereador, então ele não pode ser considerado segurado especial nesse período. Então, de novo, regra não descaracteriza desde que
o mandato de vereador seja no mesmo município em que exerce atividade rural e o segurado continue efetivamente exercendo a atividade rural durante esse período. Vamos para uma outra hipótese de descaracterização. Utilização de empregado ou prestador de serviço. Isso descaracteriza essa condição de segurado especial? Não, desde que atendido a um requisito na lei, que é um limite. Ele não pode ultrapassar um limite permitido na legislação. Vamos ver então o que diz a legislação. Está lá no parágrafo 7º do artigo 11 da Lei 8.213, que diz o seguinte: o grupo familiar poderá utilizar-se de empregados contratados por prazo determinado ou de trabalhador de que trata a linha G do inciso 5º do caput, o prestador de serviço, à razão de no máximo 120 pessoas por dia no ano civil, em períodos corridos ou intercalados, ou ainda por tempo equivalente em horas de trabalho, não sendo computado nesse prazo o período de afastamento em decorrência da percepção de auxílio-doença. É um textinho que tem alguns conceitos que nós precisamos trabalhar aqui, tá? E esses conceitos a gente vai trabalhar a seguir. Vamos lá tentar entender isso. A razão de no máximo 120 pessoas por dia no ano civil, né? O que isso quer dizer? Na verdade, a gente vai verificar uma proporção de 120 pessoas dia. A gente vai multiplicar o número de pessoas contratadas pelo número de dias de trabalho. Então, para a gente poder ter essa proporção. E isso na prática, como é que funciona? Ali, se o segurado contratou uma pessoa por 120 dias, a razão é de 120 pessoas dia. E não descaracteriza, está bem no limite permitido pela legislação. Se são 2 pessoas, 60 dias, também dentro do limite. Se são 5 pessoas, por isso a gente está sempre multiplicando. 5 por 30 dias, aí a gente ultrapassa. Aí a razão é de 150 pessoas dia, descaracterizando. Se ele contratou 40 pessoas por 4 dias, 160 descaracteriza. Mas e se ele contratar 120 pessoas por um dia? Ele está dentro do limite. Então, mesmo ele tendo contratado um número grande de empregados, ele contratou dentro do limite permitido pela legislação. Então, a gente precisa fazer essa proporção, né? Não é assim, é um empregado só, no máximo por 120 dias. Não, ele pode trabalhar em cima dessa proporção, de acordo com a necessidade do grupo familiar, né, da atividade rural dele. Ele precisa só de 5 dias no ano para fazer a colheita de determinado produto. Por exemplo, vamos pegar o fumo, ele tem ali um período curto em que tem que ser colhido, então ele precisa de um número maior de empregados durante aquele período curto, então ele pode sim se utilizar dessa proporção, contratar mais pessoas por menos dias, desde que a razão não ultrapasse 120 pessoas dia. Vamos entender agora uma outra situação aqui dentro do que diz a legislação. Não sendo computado nesse prazo o período de afastamento em decorrência da percepção de auxílio-doença. Então, se o grupo familiar ele contrata um empregado por 120 dias e o empregado adoece, como é que ele fica? Ele fica sem empregado e continua contando 120 dias? Não. Ele pode contratar um outro empregado pelo mesmo prazo em que aquele que adoeceu ficou em percepção da auxílio-doença. Isso é lógico que ele não se beneficiou daquele empregado durante os 120 dias, né? Então, ele sim vai poder contratar outra pessoa. O empregado trabalhou 30 dias, ele foi contratado por 90, trabalhou 30 dias, adoeceu. O restante dos dias, eles vão poder sim, o segurado vai poder contratar um outro empregado para assumir aquele trabalho, desde que não ultrapasse a razão de 120 pessoas dia. Utilização de empregado ali na questão da verificação
quanto à quantidade e o período de tempo, tá? Como é que a gente vai verificar? A gente vai fazer essa verificação pela autodeclaração. Então, o segurado vai autodeclarar, isso lá no formulário de autodeclaração, a utilização de empregados ou de prestadores de serviço. A partir dessas informações que são autodeclaradas, nós utilizamos aquele aplicativo, que é a calculadora, a CalcSE, né? Lá na opção utilização de terceiros. E a gente gera um PDF para poder ser anexado lá no processo, lá no GET. Então, a calculadora, ela tem... Pode voltar para mim. Ela tem a possibilidade de se calcular tanto os dias em atividade remunerada, quanto a utilização de empregados, né, de terceiros, ou quanto à hospedagem, aos dias de atividade turística com hospedagem, que a gente vai ver mais adiante. Mas ela tem essas possibilidades, então ela não calcula somente a atividade remunerada, né? Ela calcula todas isso. É só importante, quando for utilizar a calculadora, selecionar a aba correta para a gente ter o cálculo certinho. E ela traz o cálculo bem certinho, nós colocamos o período, ela traz o cálculo correto, né? E a partir de que momento em que ocorre a descaracterização. Inclusive com algumas informações importantes. Esses cálculos são realizados dentro do ano civil. O segurado declarou a sua atividade de 2000 a 2019 e ele vem durante os anos ali de 2015 a 2019, ele utiliza os empregados ali durante um período de 100 dias cada ano. Ele vai calcular por ano, tá? A calculadora vai fazer o cálculo por ano civil. Vamos pegar um estudo de caso, então. A Mirabel, ao completar 55 anos de idade, ela requereu aposentadoria por idade rural e ela autodeclarou a atividade rural na condição de segurado especial de 1º de janeiro de 2001 até a DER, em 25 de julho de 2019. Na autodeclaração, ela informou a utilização de 2 empregados no período de 10 de janeiro de 2018 a 30 de junho de 2018. Então, a Mirabel está excluída da condição de segurado especial? E se sim, desde quando? Aqui está a telinha da calculadora. Pode pôr no slide para mim. A telinha da calculadora em que tem a informação dos dados, né, para análise. Tem toda a informação ali da identificação do segurado, com a utilização de terceiros. Vocês podem ver, eles estão vendo só gente, é que eu fiquei sem tela aqui, mas espero que vocês deem um retorno aí se vocês estão conseguindo ver a tela. Se vocês estão vendo a apresentação, a resposta ao estudo de caso. Alguém dá um retorno para nós pelo WhatsApp, por favor? Tá ok? Então tá, confirmado, tá ok. Então vamos lá. A utilização de terceiros, atividade remunerada e hospedagem. Vocês podem ver ali que tem 3 abas, né? Então a gente seleciona a aba correta, a gente faz a informação do início, do fim do período, o número de pessoas, e a calculadora faz o cálculo, né? Do outro lado, o resultado do ano civil de 1/1 de 2018 a 31/12 de 2018, quantas pessoas dia, quantas horas dia e se o limite é excedido, né? E nesse caso o limite foi excedido a partir de 21 de março de 2018 e a data em que ela fica excluída da categoria de segurado especial é 1º de abril de 2018, né? Então, o primeiro dia do mês subsequente à ocorrência da utilização de mais de 120 pessoas dia na exploração da atividade. Eles estão enxergando bem, eu posso passar, né? Perfeito, então tá. Então vamos seguir. Só eu que não estou enxergando aqui, mas se vocês estão enxergando, então tá tudo certo. Então, se o resultado ultrapassar esses 120, o segurado perde a condição de segurado especial a contar, então, do primeiro dia do mês subsequente ao da ocorrência, ou seja, do mês seguinte em que excedeu os limites de dias de utilização de terceiros. Então, no exemplo da Mirabel,
ela excedeu a partir de 21 de março. Perde a condição de segurado especial a partir de quando? Descaracteriza? 1º de abril. Ficou um exemplo bem esquisito, mas 1º de abril ela descaracteriza, né? E o detalhe é que essa situação, essa hipótese descaracterizante, ela não descaracteriza somente o segurado, descaracteriza todos os integrantes do grupo familiar. É uma daquelas hipóteses tratadas lá no parágrafo 3º do artigo 42 que nós falamos agora há pouco durante as perguntas e respostas. Só para a gente fazer uma comparação aqui, porque também a legislação trata sobre auxílio eventual de terceiros, sem perder a condição de segurado especial. O que seria um auxílio eventual de terceiros? Nós até comentamos na aula passada sobre auxílio eventual de terceiros, mas aqui é bom a gente relembrar desse conceito. É aquele que é exercido ocasionalmente em condições de mútua colaboração, não existindo uma subordinação nem remuneração, né? É aquela situação de trabalhar de forma colaborativa. Geralmente nas comunidades rurais, né, existe esse costume durante o período de colheita. Eles fazem isso, fazem um mutirão, juntam várias famílias para auxiliar, né, na colheita do vizinho João, aí depois eles vão para o vizinho José. Então, na verdade, é uma troca de áreas, né, uma troca de trabalho entre os vizinhos e que não é remunerado, né? Não é feita a remuneração. Intervalo para reinicialização. Tá. Gente, estão pedindo aqui um intervalo para a gente poder reinicializar o equipamento. Então, são 2 minutinhos só e a gente já retorna. Pessoal, estamos retornando. Vocês estão me ouvindo? Tranquilo? Então, tá bom. Então, a gente vai deixar só na apresentação, tá? E para a gente poder retomar e a gente não ter mais problemas, mas isso acontece, nós estamos aqui ao vivo, então nós podemos ter alguns probleminhas aí, mas vamos retomar. O pessoal, vocês aí já deram retorno de que é para repetir o estudo de caso. Então, vamos lá. O estudo de caso. A Mirabel completou 55 anos e requereu uma aposentadoria por idade, né? E ela autodeclarou uma atividade rural na condição de segurado especial, lá de janeiro de 2001 até a DER em 25 de julho de 2019. Nessa autodeclaração da Mirabel, ela informou a utilização de 2 empregados, num período de 10 de janeiro de 2018 até 30 de junho de 2018. A questão é se a Mirabel está excluída da condição de segurado especial e, se sim, desde quando. Então, para que a gente verifique essa situação, se houve ou não e a partir de quando a descaracterização da Mirabel, nós utilizamos a calculadora do segurado especial, a Calc-SE, né? E essa Calc-SE, ela tem mais de uma aba, ali nós vemos utilização de terceiros, que fica ali marcadinha, que é o que nós estamos utilizando nessa situação, mas ela também traz o cálculo de atividade remunerada e de hospedagem. Então, nessa situação aqui da Mirabel, nós informamos o período, início e fim do período que ela autodeclarou em que utilizou empregados e o número de pessoas, para que a gente possa estabelecer aquela razão, né, de pessoas dia. E o que nós recebemos aí, então, de resultado da calculadora é que a Mirabel utilizou 296 pessoas dia dentro do ano civil de 2018. O que excede o limite de 120 e, portanto, ela está descaracterizada, né? O limite foi excedido a partir de 21 de março de 2018 e ela está excluída da categoria de segurado especial a partir do 1º dia do mês seguinte ao que ela excedeu o limite, ou seja, a partir de 1º de abril de 2018. Importante, gente, esse período até até o momento em que ela é descaracterizada, ela é segurada especial. Então, não existe isso de descaracterizar pelo ano inteiro. Ela tem essa possibilidade de utilizar dentro de um limite de 120 dias, então ela só descaracteriza a partir daquele momento em que ela cede,
né? Então, até aquele momento em que ela excedeu, sim, ela é segurada especial, inclusive esse período pode ser utilizado para fins de cômputo da atividade rural lá no benefício. Não há impedimento quanto a isso. Então, se essa questão de quando ultrapassa, né, é a partir do primeiro dia do mês subsequente ao da ocorrência. Ou seja, em outras palavras, do mês seguinte em que excedeu o limite de dias de utilização de terceiros. No caso da Mirabel, ela excede a partir de 21 de março, a partir de 1º de abril, ela está descaracterizada como segurada especial. Se essa atividade, né, rural, ela é em regime de economia familiar, todos os integrantes do grupo também eles são descaracterizados. É uma aquelas hipóteses de descaracterização de todo o grupo familiar que estão lá previstas no parágrafo 3º do artigo 42 da IN 77 de 2015. Então, é uma das hipóteses de descaracterização de todo o grupo familiar. É importante a gente verificar que as hipóteses de descaracterização do grupo familiar, elas são objetivas, elas estão lá roladas, tá? Elas são exaustivas. A gente não tem que criar outras hipóteses descaracterizantes do grupo familiar que não são essas previstas na legislação e na norma. Também existe, nós falamos isso na aula passada, tá? Sobre o auxílio eventual de terceiros, que é permitido ao segurado especial o auxílio eventual de terceiros. E o que quer dizer esse auxílio eventual de terceiros, que não perde a condição de segurado especial? É quando ele é exercido ocasionalmente em condições de mútua colaboração e não existindo subordinação na remuneração. É o caso de uma comunidade rural, né, ou uma comunidade pesqueira, em que aquelas pessoas se auxiliam, elas trabalham de forma colaborativa, né, naqueles períodos em que o trabalho é mais pesado, em que exige mais mão de obra, então eles trabalham, fazem uma espécie de um mutirão, eles fazem uma troca de diárias sem remuneração entre os vizinhos, junta toda uma família, né, com a família vizinha para fazer a colheita, e aí depois eles mudam para a propriedade do outro, e assim vai, eles se ajudam, né? E isso é o auxílio eventual de terceiros, que não se confunde com a utilização de empregado ou prestador de serviço. Nosso colega Ribeiro, inclusive, porque eu sou do sul, ele é do norte, então nós somos bem longe, e ele até me chama a atenção, olha, lá na região, esse auxílio eventual de terceiros, ele tem outros nomes, né? Então é sempre importante vocês terem esse conhecimento também da região. E aqui entre nós, a gente está começando a aprender e fazer essa troca, né, para que a gente possa ter mais conhecimento, e aí vem na autodeclaração um nome que vocês não conhecem e a gente ter esse conhecimento, essa base de conhecimento. Então, é importante que vocês tenham essa nomenclatura regional também, para conseguir verificar, isso aqui é auxílio eventual de terceiros, né, aqui mais a região sul, eles chamam muitas vezes de troca de dias ou de mutirão, mas em outras regiões do país isso tem uma nomenclatura diferente, mas continua caindo no mesmo conceito, tá? Nós estamos terminando a parte de conteúdo referente à aula de hoje e nós vamos agora dar uns 2 minutinhos só para que a gente possa fazer a compilação das perguntas e aí a gente já retorna para começar a responder para vocês. Olá, pessoal. Pedimos desculpas aí pelos problemas técnicos, tá? Mas a gente sabe, como é uma coisa nova, né? A gente está fazendo isso pela primeira vez, tem toda uma estrutura aqui. Às vezes pode acontecer aí algum probleminha, né? Então a gente pede a compreensão de vocês com relação a isso, tá? A gente vai tentar aqui dar uma minimizada nesses efeitos para que vocês não percam aí o nosso conteúdo, nem percam aí as informações que a gente coloca no slide, tá bom? Então vamos continuar aqui, nós recebemos algumas perguntas aqui nesse intervalo, durante a explanação também. A primeira aqui é uma perguntinha referente ao módulo anterior aqui, a parte das perguntas da última explanação,
que é com relação à questão da área útil informada na autodeclaração, tá? Por que que tem aquele campo ali na autodeclaração se nós vamos utilizar para fazer a verificação a área total do imóvel, tá? Aqui até uma questão interessante, o nosso colega Ribeiro ele trouxe uma informação acerca desta informação. Por que que ela aparece ali? Porque a área útil ela é utilizada para fins de efeitos de regularização da propriedade. Tá? Existe aí uma questão de que somente 20% da área total pode ser utilizada para fins de produção e utilização, e essa informação ela é utilizada pelos órgãos lá, né, do INCRA, o pessoal da reforma agrária, para fazer regularização dos imóveis. E por isso que ela aparece no documento, tá bom? Vamos lá. Mais uma questão também envolvendo essa questão da terra, e aí a gente vai para a parte explanada agora. Por que que aparece a informação lá da propriedade da terra, registro da terra no CNIS, sendo que a gente não pode pedir esse documento para o segurado? Tá, aqui, gente, é o seguinte, a informação da terra, do proprietário da terra é para o proprietário, tá? Aquele que é posseiro, que é possuidor, tá? Que é o meeiro, não vai haver a necessidade de informar esses dados no CNIS, tá? Essa informação, ela é exigida para o proprietário da terra, porque é ele que vai ter a documentação, vai ter o registro, vai ter lá o ITR para poder fazer essa alimentação do campo lá no CNIS, certinho? Vamos lá, gente. Aqui agora, com relação ao conteúdo que a Nicole explicou, nós temos aqui uma pergunta referente ao mandato eletivo. É só o vereador ou qualquer cargo da administração municipal eletivo ou não? Por exemplo, um eleito indicado, um cargo de confiança que se enquadra naquela situação. Pessoal, aqui é a questão do mandato eletivo do vereador, tá? Vereador. Se do município, tá? Tem essa questão do município também, tá? No mesmo município, né? Os nossos colegas aqui do apoio estão sempre lembrando essa situação. O vereador, somente o vereador, e ele tem que exercer esse mandato no mesmo município em que ele exerce a sua atividade de segurado especial, tá? Lembrando que ele também não pode deixar de exercer a sua atividade como segurado especial, senão ele é descaracterizado, tá bom? Vamos lá. Nós temos algumas aqui também, sobre as questões que a gente tratou aqui. Ao perder a caracterização como segurado especial, por ter ultrapassado os 120 dias como empregado ou como empregador, o grupo familiar perde o direito a quais benefícios previdenciários? Para começar, se ele foi descaracterizado como segurado especial por ter ultrapassado 120 dias como empregado, né, ou seja, por ter exercido atividade remunerada, somente o membro do grupo familiar, aquele membro do grupo familiar que exerceu atividade remunerada que vai ser descaracterizado. Nós não podemos confundir isso, tá? No caso de utilização de empregados, ou seja, eu acredito que seja isso a questão do empregador, né, que ele foi empregador por um período superior a 120 dias, aí sim descaracteriza todo o grupo familiar. E a questão de benefícios previdenciários, perde o direito a quais benefícios previdenciários? Aqui, na verdade, a gente está falando da descaracterização, tá? Porque, por exemplo, se o segurado especial, ele perdeu a condição de segurado especial por exercer atividade remunerada, ele tem outra filiação? Sim. Certo? Então, ele pode ter uma outra filiação. O grupo familiar, ele vai ter que, ou depois que utilizou aqueles empregados e superou aquele limite, vai ter que haver uma comprovação, né? Vai ter que ser feita a comprovação após a descaracterização. Então, a questão de benefícios perde o direito. Nós primeiro, a gente tem que tentar desvincular um pouquinho isso aqui. A gente está falando de caracterização e descaracterização, né? O que ele vai conseguir é que ele, como segurado especial, ele não comprova essa condição se for descaracterizado por esses motivos. Aproveitando aqui o gancho com relação a essa nova comprovação, tem alguma pergunta que veio referente a essa questão. Se o segurado ali, ele perdeu essa característica por conta da utilização dos empregados no ano de 2018, por exemplo, em janeiro de 2018,
ele pode voltar no mesmo ano a comprovar a atividade de seguridade especial ou só no ano seguinte? Ele pode sim no mesmo ano, né? A questão é apresentar aquele conjunto probatório da condição de seguridade especial. Nada impede que no mês de fevereiro, no mês de março, ele volte à condição e possa ser caracterizado novamente, tá bom? Então, já nessa esteira, se exceder o limite de 120 dias no ano de empregados, quando retoma a condição de segurança especial? A partir do momento em que ele comprova. Sim. É isso aí. Então, nós não temos, assim, esse limite de que, perdeu em janeiro de 2018, desconsidera todo o ano. Não. O que ele está descaracterizado, né? Ele vai ter que comprovar a condição de segurança especial. Pode ser durante o decorrer daquele ano. Não há nenhum impedimento, não há essa exigência de que tem que virar o ano. Gente, tem uma perguntinha também a respeito do vereador com contribuição no CNIS. Descaracteriza, não descaracteriza? Tem que ver a questão do município, tá? Ele pode ter, sim, a contribuição no CNIS, ele só não pode estar exercendo essa atividade num município diferente daquele onde ele exerce a sua atividade de segurado especial, tá? É importante a questão do município. Veio uma pergunta interessante também aqui com relação ao condomínio rural, da matéria anterior, mas vamos tratar ela aqui porque ela é bem legal. Tá, foi perguntado a questão do tamanho, né, de 4 módulos, se não tem, se é maior, se é menor. Então vamos lá, gente, do condomínio rural. Se uma área de até 4 módulos fiscais, não tem essa questão da delimitação formal. Tranquilo, ele está enquadrado, está caracterizado. Tá? Se houver delimitação formal, a parte individual explorada pelo requerente, ela deve ser de até 4 módulos fiscais. Tá? Aí a gente tem que se atentar para essa situação, tá bom? A questão do condomínio é até interessante quanto à questão do CNIS, né? Porque nós temos colegas que dizem, não tem lá no CNIS como incluir o condômino. A gente tem que lembrar que o condômino é um proprietário. Sim. Né? Então, ele é um proprietário. Ele tem essa característica das terras estarem em condomínio, mas ele é um proprietário. Vamos lá, gente. Aqui, pessoal, tem uma pergunta aqui que ela é interessante com relação àquela cota de 120, se for utilizada para descaracterizar a qualidade, se ela é cumulativa ou não. O segurado pode, no ano civil, trabalhar por 120 dias, ter empregado por 120 dias ou explorar atividade turística por 120 dias. Isso aí é cumulativo, ele pode ter essas 3 situações e manter a sua qualidade, a sua condição como segurado especial? Sim, ele pode sim ter se enquadrar nessas 3 características, desde que ele não seja descaracterizado em nenhuma delas e manter a sua característica de seguridade especial. Ele pode trabalhar por até 120 dias, sim. Ele pode ter um empregado por até 120 dias ou naquela relação de empregados dias, desde que o total não ultrapasse 120. E ele pode também explorar atividade turística na sua propriedade por até 120 dias. Tá bom? Nós temos uma aqui que, na verdade, faz uma ligação com a nossa aula passada. Caso exceda 120 pessoas dia dentro do ano, descaracteriza todo o grupo familiar. Ok, mas a pessoa que foi contratada e não faz parte do grupo pode ser considerado rural, certo? Certo. Ela exerce uma atividade rural, de natureza rural, né? Exerce efetivamente atividade rural e aí sim ela é um empregado rural ou um contribuinte individual prestador de serviço rural. Né? Pode sim ser feita essa caracterização. Não tem uma coisa não vai interferir na outra. Sim, exatamente. O fato dele estar prestando serviço ali não interfere na condição dele próprio. Interfere sim naquele que o contratou, mas ele não. Ainda sobre a terra. O segurado possui mais de uma área de terra em municípios diversos, somando as áreas dá menos de 4 módulos. Estas áreas devem ser em municípios próximos, contíguos, limítrofes. Como analisar estes casos? Sim, né? Para a atividade, o segurado especial, ele é considerado segurado especial quando ele reside no imóvel rural ou, né, em aglomerado urbano ou rural próximo, né? Que se entende de fato com municípios
contíguos ou Contíguos, limítrofes, né? limítrofes, Então, exatamente. eles têm que ser na mesma região ali. Não adianta o segurado especial morar em Porto Alegre e dizer que tem a propriedade dele no Mato Grosso do Sul, né? Não é segurado especial. Nessa situação, não é segurado especial. Então, de fato, tem que verificar, sim, essa relação dos municípios ali. Tem a área de terra, uma área de terra no município, e no município vizinho tem uma outra área de terra. Somando não dá 4 módulos fiscais, tranquilo, não descaracteriza por isso, tá? Isso aqui vai estar autodeclarado. E ou senão nós podemos verificar também nas bases governamentais. Sim. Aqui também com relação aqui à questão da propriedade, aqui está dizendo o seguinte, ó, o limite de 4 módulos fiscais se aplica independente da área trabalhada e explorada em qualquer condição. Por exemplo, a pessoa tem contrato de comodato ou parceria para explorar 2 hectares, mas o total da terra supera 4 módulos. Isso descaracteriza a condição de segurado especial dele? Tá, gente, é assim, se ele está ali no caso como comodatário, né, parceria, e ele está ali com uma área menor, ele não vai ser descaracterizado. Quem vai ser descaracterizado é o proprietário da terra que possui a área superior. Tá? Temos aqui o segurado especial que trabalha como guarda noturno em escola de zona rural. Descaracteriza a condição de segurado especial? De novo, nós temos um pouco da aula passada e um pouco dessa. Primeira situação, nós vamos verificar o quê? O limite de 120 dias. Né? Se ultrapassar os 120 dias, sim, descaracteriza. Agora, quanto à questão de ser guarda noturno em uma escola de zona rural, né? Para começar, o guarda noturno, mesmo que na zona rural, ele não é um trabalhador rural. Sim, é uma atividade urbana. É uma atividade Lembra urbana. lá da primeira aula, a questão dos conceitos, que para a gente definir se ele era empregado rural, a gente tinha que ver a natureza da atividade, né? Não importava o meio onde ela é executada, e sim a natureza da atividade. No caso, o vigilante ele é uma atividade urbana, tá? Então ele não seria considerado trabalhador rural. Temos as pessoas. Só um minutinho, gente. A gente só está fazendo aqui porque está chegando ainda. Porque chegam as perguntas e a gente tem que filtrar aqui, né? Se já não tem nada repetido, né? A gente está ainda com algumas questões assim, chegando já quanto à questão da comprovação, né? Se o segurado especial se descaracterizou e após apresentou uma nota de produtor, ele volta a se caracterizar a partir da data da emissão da nota, ou retroage ao primeiro dia do ano da emissão da nota, né? Isso é uma questão de valoração de prova e vai depender do período autodeclarado e do benefício requerido. Essas questões de comprovação, quanto à documentação, prova documental, base governamental, qual período nós ratificamos, não ratificamos, a gente vai trabalhar detalhadamente na quinta e na sexta-feira, tá? Então, a gente aqui, se vocês puderem mandar perguntas sobre caracterização, descaracterização, sobre a questão da terra, né? A gente pode deixar para tratar desse assunto sem a gente se atropelar quanto à questão da comprovação. Sim. Então, gente, aí essa parte referente à comprovação mesmo, guardem seus questionamentos aí, vamos tratar deles nas aulas de quinta e sexta, que nós teremos os exemplos práticos, teremos as definições, teremos toda a fundamentação legal. Vocês já terão tido acesso ao módulo de comprovação lá na plataforma EAD, então vocês também já terão visto o material. Talvez algumas dúvidas já tenham sido até sanadas lá com os exercícios, com a leitura do material, com aquilo que foi disponibilizado na plataforma. E aí a gente volta a tratar esses questionamentos aqui. Lembrando que aquelas dúvidas que a gente não tratou aqui com vocês, tá? Elas vão ser todas compiladas, tá? No material que nós vamos disponibilizar na plataforma ao término das videoconferências, com todos os questionamentos, todas as respostas. E também é possível fazer a interação lá nos fóruns temáticos da plataforma, tá bom? Se vocês têm alguma dúvida referente ao conteúdo, por exemplo, que a Nicole passou aqui, que o Renato passou aqui antes, podem colocar lá no fórum temático, que aí a gente vai buscar lá
e vai lançar as respostas para vocês, tá bom? Encerramos essas perguntas? Pessoal, então a gente vai encerrar aqui essa parte de perguntas. Vamos dar alguns minutinhos, tá? Que aí o nosso colega Ribeiro vai trazer aqui algumas considerações, algumas curiosidades a respeito da região norte para vocês se situarem aí, tá bom? Só um minutinho, a gente já retorna, ok? Pessoal, vocês estão nos vendo, ouvindo tudo certinho aí? Tá? Lembrando que aqui a gente ficou sem a visão da vídeo, então a gente precisa do ok de vocês, tá? Pessoal, só lembrando aqui uma coisinha que foi falado aqui durante as perguntas, tá bom? A questão da descaracterização do segurado especial quando da prestação de serviço ali, da realização de uma atividade remunerada por mais de 120 dias ou da utilização da propriedade para hospedagem ou então da contratação, tá? Ele vai ser descaracterizado como segurado especial ali a partir do dia seguinte a completar ali os 120 dias, porém isso não vai causar prejuízo à manutenção da qualidade de segurado como segurado especial, tá bom? Lembrando que ele não perde, tá? Então a manutenção da qualidade de segurado permanece mesmo que ocorra a descaracterização, tá bom? Importante lembrar disso, viu, gente? E aí eu gostaria aqui de trazer aqui junto o colega Ribeiro, lá da região Norte Centro-Oeste, tá? Ele vai trazer assim algumas considerações a respeito da situação do trabalhador rural, do segurado especial lá na região Norte para nós nos inteirarmos de como é a realidade lá. Inclusive vai ter alguns conceitos, a questão da nomenclatura, né, como a Nicole citou, ele vai falar um pouquinho aí com a gente, tá bom? Gente, então assim, nós temos duas situações hoje muito claras. Primeiro que nós analisamos requerimentos independentemente de onde nós estejamos. Então isso é uma coisa que nos deixa a necessidade de nós poder termos mais atentos, estarmos mais atentos e termos mais presente a situação mais global, mais geral assim. Dentro da região norte nós temos situações muito específicas. Por exemplo, em relação às áreas, a maneira como a pessoa se relaciona com a terra. Há muitas áreas de conservação ambiental e há muitas áreas de preservação ambiental. Então aqui as pessoas elas não têm a posse efetiva da terra, muito menos a propriedade, tá? E existem situações, por exemplo, em áreas de beira de rio, os ribeirinhos, aqui, ribeirinho, né? Então a pessoa sequer nunca vai poder ter a posse daquela propriedade, por quê? Porque são áreas que chamam de área de propriedade de marinha. Não é porque seja do Ministério da Marinha, não, tá? O termo vem de mar. E aí, por analogia também, lagos, rios e etc. Tá? Então, são áreas, em geral, áreas inundáveis, áreas alagáveis, cujo regime de subida e descida das águas, o ciclo anual, em geral, 5 meses inundado e durante 7 meses, especialmente nas áreas que chamam áreas de várzea, que estão aptas ao cultivo agrícola, eles nunca terão a propriedade dessas terras. Eles serão, no máximo, possuidores. E em muitos casos, por exemplo, quem trabalha em área de conservação ou área de preservação ambiental, estarão autorizados por algum órgão, que pode ser um órgão federal. Hoje, a título de informação, o INCRA, embora às vezes se trate de área, por vezes se trate de área do município ou do estado, quando está nas margens dos rios, o INCRA está fazendo esse processo de regularização fundiária, tá? Ou seja, ele vai estar ali como um possuidor, um posseiro, devidamente documentado pelo INCRA. Não existe, no entanto, só essa documentação através do órgão de terra do INCRA. Existem os órgãos estaduais, existem os órgãos municipais. Aqui cabe ressaltar que, a título de
enquadramento nos nossos sistemas, ainda não há uma adequação perfeitamente. Mas recentemente no CNIS ele já aparece ali para a gente colocar o número do ITR ou outro número, mas isso aqui até há pouco tempo sequer existia isso, tá? Então essas pessoas que trabalham ao longo no curso dos rios de forma permanente ou de forma temporária, de certa forma elas ficavam prejudicadas. Então é bom a gente atentar para essas situações específicas aí. Pessoas que possam estar trabalhando na condição de, primeiro, ribeirinho. Segundo, que trabalhem em área de conservação. Nós podemos, neste caso específico, considerar que essas pessoas autorizadas a trabalharem nessa área vão estar como usufrutuárias. Então, quando aparecer o termo aí, usufrutuário, nesses casos, é bom atentar que não há uma incorreção, há uma adequação ainda que não perfeita, mas há essas situações que essas pessoas se encontram. Outra coisa que eu gostaria de ressaltar na forma como a atividade é exercida, sob condição de mútua colaboração, nós temos, especificamente em alguns lugares, uma nomenclatura muito particular, muito particular. Na região norte e até na região nordeste, a gente encontra, por exemplo, o termo ajuri. O termo ajuri é esse trabalho de grupo de pessoas que se ajudam mutuamente, que colaboram entre si para o exercício da atividade de acordo com a fase do plantio ou da colheita. Até quando vocês encontrarem termos aí tipo, olha, está encoivarando, em que fase você utilizou? Na fase de encoivaramento. Não é nada, não é nenhum palavrão não, é simplesmente a fase de limpeza da área, onde há a junção do material, dos detritos vegetais ali para que eles possam ser limpas as áreas e preparadas para o cultivo, tá? Também como outros termos como puxirum. Puxirum é um termo bastante utilizado no norte, é um termo indígena aí, né? Tá? Então, como eu falava, hoje é irrelevante, nós estamos analisando a nível Brasil, então é bom nos apropriarmos desses termos e não acharmos que há alguma coisa estranha quando eles estiverem presentes aí na declaração, tá? Então você pode trabalhar, achar, por exemplo, trabalhem como liga. Liga também é uma forma muito utilizada lá para a área do noroeste do Amazonas, por exemplo. Se utiliza muito esse termo liga, trabalha em forma de liga, ou trabalha como ajuri, ou trabalha em puxirum. Nada disso é uma coisa sobrenatural, é simplesmente estar caracterizando o trabalho em regime de mútua colaboração entre os indivíduos, tá? Há algumas situações, especificamente no que se falava agora há pouco, do termo condômino, que nós vamos observar uma certa diversidade também quando se trata da região norte. Esta propriedade, necessariamente, esse condomínio vai se caracterizar não simplesmente ali pela forma como a terra foi dividida ou assentada por um órgão de assentamento. Nós podemos encontrar esse condomínio, aliás, o conceito de condomínio, ele já nos diz que é uma propriedade em nome coletivo. Em nome coletivo. Portanto, essa coletividade da posse ou da propriedade da terra há que ser atentada para que nós vamos entender, por exemplo, essa propriedade pode estar em nome de uma comunidade. Essa propriedade pode estar em nome de um grupo de pessoas. Esta propriedade pode estar em termos, enfim, de uma comunidade rural e muito no interior do Amazonas, no interior do Pará e outros estados da região norte, como esses aglomerados, esses nichos rurais se fundaram em função de uma característica socio-religiosa. Por exemplo, nós vamos encontrar a comunidade Nossa Senhora das Graças, localizada lá no Paraná do Limão, no município de Parintins. Ali é uma propriedade coletiva onde as pessoas possam estar trabalhando e, neste caso, a caracterização deste local é como um condomínio. Então, há que se atentar a essa diversificação que existe em função das regiões onde
de onde o requerimento nos vem, para que nós tenhamos presente que ele se enquadra perfeitamente naquilo que a legislação está colocando, tá? É só que nós aqui não tínhamos até então presente essa realidade tão diversa que nós temos do Brasil e, portanto, às vezes nos cria certa dificuldade na análise que fazemos das situações, tá? À medida que nós formos avançando aqui, com certeza nós teremos outras situações que haverá necessidade de nós podermos levar até vocês o conhecimento de determinadas especificidades que há dentro da nossa regional, para que nós possamos dar este entendimento a nível geral para todos vocês, tá? Por hora, nós estamos aí entregando ao nosso amigo aí para finalizar a parte do dia aqui. Pessoal, queria aqui agradecer a colaboração aqui do Ribeiro, que é enriquecedor, é engrandecedor aqui para esse workshop, essa experiência, esse contato dele, assim, esses conceitos novos que nós aqui das demais regiões do Brasil não tínhamos tido contato ainda, e que agora, né, com essa nova forma de atendimento, com a questão da SEABS, com a questão do BEMOB, nós passamos a ter contato com processos dessa região aí, da região norte, da região centro-oeste, e é super interessante essa troca de experiência, essa troca de conhecimento, e é muito enriquecedor, é muito importante a participação aqui do nosso colega. É o Brasil se tornando Brasil, né? Exatamente, é o Brasil se tornando Brasil, todo mundo trabalhando, processo de todos os lugares. Tá? Pessoal, nós vamos encerrar por aqui a nossa aula agora. Tá? Amanhã nós continuaremos tratando ainda de temas da unidade 2, que são referentes à caracterização e descaracterização do segurado especial. Tá? Aproveitem aí, vão lá no EAD, na plataforma, quem ainda não acessou, vamos lá, a gente temos atividades lá, vejam o material, tá? Releiam, postem as suas dúvidas caso vocês tenham. E o pessoal da primeira turma, hoje vai ser disponibilizada o acesso à unidade 3, para vocês aí começarem a se inteirar do conteúdo que nós vamos tratar nas aulas de quinta e sexta-feira, tá bom? Obrigado, boa tarde para vocês. Bom almoço a todos. Exatamente, bom almoço, que agora é hora da fome, né? Gente, até amanhã, obrigado.